Amém. Eu gostaria de começar, a revista é atualizada, né, já falei. Gostaria de começar o que nós vamos conversar hoje, que nós vamos falar da parte do Senhor, em Gênesis capítulo 4. Se puder trazer um copinho de água para mim, eu agradeço. De vez em quando começa a ficar meio seca a boca, mas... Gênesis capítulo 4, de 1 a 7. Eu quero ler e nós vamos conversar sobre esse texto. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que, no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim. Obrigada. E descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Sempre que eu leio esse texto, eu fico pensando... Assim, inicialmente, fico pensando o seguinte. Inicialmente, nós vemos Caim desejando fazer uma oferta ao Senhor. Uma coisa boa. E antigamente a gente sabe que a oferta era para ser sacrificada ali no altar, era para vir fogo do céu e queimar. Então era alguma coisa que ele queria o quê? Se aproximar de Deus. Ele queria se achegar a Deus. A gente vê uma coisa positiva, a gente vê uma coisa boa, assim também como Abel. Só que quando Caim vai ofertar, e Abel também, a palavra diz que agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira, versículo 5, e descaiu-lhe o semblante. Meus irmãos, aí depois ele fala no versículo 6. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Vou ler de novo, né? 7. Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se, todavia, procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Eu fico pensando que, inicialmente, o que eles queriam fazer, especialmente agora Caim, falando de Caim, era se aproximar de Deus e, quem sabe, até ouvir a voz de Deus. Naquele momento que o Senhor não se agradou da oferta de Caim, o Senhor foi falar com Caim. Gente, era para ele ter assim, se ajoelhado e se arrependido e ter dito: Senhor, me perdoa. Porque o que ele queria fazer, que era chamar a atenção do Senhor, ele conseguiu. Ele recebeu uma resposta do Senhor. Só que a gente começa a perceber o tipo de oferta, a diferença da oferta de um para o outro, a motivação de um para o outro, o que está no coração de um, o que está no coração do outro. Caim, ele fala que ele descaiu-lhe o semblante. Quer dizer, se ele ficou triste, porque tudo bem ele ficar triste porque Deus não recebeu a oferta dele, ok. Mas assim, a partir do momento que Deus começa a falar para ele: Senhor, me perdoa. Me perdoa, eu queria te oferecer uma coisa boa, eu não soube te oferecer, me ensina. Daí a gente já vai vendo o coração de Caim. E a palavra de Deus diz que Abel, ele ofereceu a Deus mais excelente sacrifício. Hebreus 11, 4. Pode colocar ali, por favor? A gente vai entendendo a diferença de uma oferta para outra. Ele fala assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela também, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel faz parte da galeria da fé. Então, o segredo
da diferença dessas duas ofertas, uma das coisas que a gente pode notar aqui, é que começa no versículo 11, capítulo 11, 4. Pela fé. Abel, quando ele foi procurar ali no seu rebanho, ele escolheu aquele cordeirinho, aquela ovelhinha, a gente não sabe, a melhor de todas. Ele ofereceu o que ele tinha de melhor para o Senhor. Ele deve ter pego aquele cordeirinho que seria um ótimo reprodutor. Isso digo eu, tá? Mas a gente vai entrando dentro do texto para entender. Ele ofereceu, de repente, aquele cordeirinho que era mais saudável, que daria tantos outros cordeirinhos, tantas outras ovelhinhas, que seria um ótimo reprodutor. Ou uma ovelhinha forte. Ou seja, ele teve fé. Ele não teve medo de oferecer a Deus alguma coisa tão preciosa que poderia lhe custar. Porque alguém pode ter dito, mas você vai... Gente, digo eu, tá? Agora a gente tem que entrar no texto e meditar. Alguém poderia ter dito, você vai dar essa ovelhinha mais gordinha, a melhor de todas. Ele não teve medo de perder. Ele não teve medo de oferecer o melhor para Deus. Ele oferece com um coração grato a Deus. Quantas vezes nós estamos fazendo as coisas mecanicamente e um pouco com medo também? Se eu der isso aqui... Eu não estou falando só de oferta na igreja, não, gente. Em geral. Se eu der isso aqui, vai ficar sem. Quando faz umas continhas, então... A gente precisa de fé. Tudo se resume na fé. E o que agrada a Deus é fé. Mas a gente vê também em Caim... Assim, ele não teve um quebrantamento diante do Senhor. Ele ficou irado, descaiu de semblante. Depois, o Senhor falando com ele. Aqui no texto não fala que o Senhor falou com Abel. Não fala, olha, Abel, gostei de ver, você fez uma ótima oferta, estou muito feliz com você. Não diz, pelo menos não está escrito. Aí eu fico pensando, meu Deus, não tenha medo de ser repreendido pelo Senhor quando você faz alguma coisa errada, quando eu faço alguma coisa errada. Não tenha medo de ser repreendido. Fala assim, Senhor, me perdoe, eu tive uma motivação errada, eu achei e tal. A gente pode imaginar, vamos assim, viajar um pouquinho, né? De repente ele pegou ali qualquer trigo, qualquer coisa ali do seu plantio ali, pá. E deu de qualquer maneira, não sei. Mas Deus já conhecia o coração de Caim. Entendeu? Então, começamos a entender que tipo de oferta nós estamos oferecendo ao Senhor. E isso abrange tantas coisas. É o melhor das minhas primícias? É o melhor das minhas primícias? Isso tudo o Senhor foi falando ao meu coração. E eu fiquei pensando, né? Quantas vezes, Senhor, até na hora de dar alguma coisa, vem medo, vem temor, vem isso, vem aquilo. E eu quero oferecer ao Senhor o que tem de melhor. Eu quero aprender com Abel, que deu o melhor das suas primícias. Então, o importante é o coração ao dar. Como é que está o nosso coração ao dar? A gente está fazendo mecanicamente, a gente está fazendo... Isso eu estou falando em geral, né, como eu falei. A gente precisa começar a buscar o Senhor. E buscar o Senhor pela fé. Sem medo, amém? Sem medo e saber que se Ele tiver que nos repreender, vamos ser assim, sensíveis à sua voz. E eu pensei também no irmão mais velho do filho pródigo, né? Eles não têm nome, então a gente fala o irmão mais velho ali daquela casa. O filho pródigo, ele saiu, gastou toda a herança dele, e o irmão ficou ali, fiel ao pai. Você olha por fora e você diz, nossa, como é legal ele, poxa... Ele é ótimo, ele não saiu, ele não se desviou, ele ficou ali. Ele não gastou o dinheiro do pai, mas ele não tinha uma intimidade com o pai. E quando o filho pródigo volta com intimidade. Ele fica tão quebrantado das coisas que ele errou, porque ele cai em si, ele agora busca uma intimidade com o pai. E o pai fala que aquele teu irmão estava perdido, mas agora ele está achado. Então, quantas vezes nós somos como o irmão do filho pródigo? Não, eu estou fiel ao Senhor, mas não tem intimidade com Deus.
não o reconhecemos como pai amado, como pai querido. Gente, ele não tinha muita intimidade com o pai mesmo, porque ele estava lá nos campos. Tudo bem, ele poderia estar trabalhando e por isso não ouviu. Mas eu creio que o pai, aí a gente já entra ali para meditar, né? Eu creio que se ele tivesse intimidade com o pai, ele ia escutar: eu queria tanto ver o seu irmão voltando. Eu queria tanto ver o fulano chegando aqui. Eu estou esperando ele para abraçar. Mas você vê, ele sabe pelos servos que o irmão estava voltando. E ainda fica irado. Vocês conhecem a parábola, né? Então, assim, a gente começa a ver as atitudes de alguém que está trabalhando, está servindo, mas tem que aprender que é filho. Eu creio que, assim, muitas empresas, em muitos lugares, até na Itália, a gente sabe disso pelas histórias, as pessoas vão começando a trabalhar com o pai, né? Para dar continuidade, seja numa empresa, seja numa coisa de comida, para dar continuidade. Ele não está trabalhando para o pai, ele está trabalhando para ele, para o futuro dele, porque aquilo vai ser dele. É uma visão que tem que mudar, né? A visão desse irmão era uma visão muito legalista. Então, nós estamos aprendendo aqui como nós temos que nos portar com relação ao Senhor, com relação a essas ofertas que nós damos. Vamos chamar assim de oferta, né? Que esse irmão estava dando para o pai, crente que estava abafando, mas ele estava no fundo, diz, longe do pai. E o pai fala, né? Tudo o que eu tenho é teu. Tudo o que eu tenho é teu, meu filho. Faltou intimidade com o pai para ele falar: poxa, hoje eu estou querendo fazer uma festinha ali com meus amigos. Vou pegar um cordeirinho aqui, tá? Diálogo, como até o Luca e a Cláudia falaram, né? Diálogo. Reunião de família, aquela coisa é importante, mas era uma distância. Eu quero lembrar de uma outra pessoa que eu estava escrevendo e lembrei, que é Saul. A história de Saul é interessante, que você olhando assim, fazendo comparação com o pecado, que a gente não pode fazer, né? A gente olha Davi e fala: nossa, Davi errou muito, se fez pior, né? Mas Davi se arrependeu. Agora, em 1 Samuel, capítulo 13, o que acontece? A primeira experiência ali, que realmente Saul vacilou muito, 1 Samuel 13, do 8 ao 14. São os sacrifícios que Saul ofereceu. Gente, ele parecia que estava fazendo uma coisa boa. Ele estava oferecendo sacrifício a Deus. Quem olha por fora, quem está olhando no natural e não está integrado na palavra, acha que é uma coisa boa. Aí ele começa assim: esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel, e será guerra contra os filisteus. Esperou Saul 7 dias, segundo o prazo determinado por Samuel. Não vindo, porém, Samuel a Gilgal, o povo se foi espalhando dali. Então disse Saul: trazei-me aqui o holocausto e ofertas pacíficas. E ofereceu o holocausto. Mal acabara ele de oferecer o holocausto, eis que chega Samuel. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Samuel perguntou: que fizeste? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra a minha Gilgal, e ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Forçado pelas circunstâncias. Então Samuel disse a Saul: procedeste neciamente em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Por medo, porque o povo já estava desesperado, a guerra estava forte, e os inimigos querendo avançar, e ele fez o quê? Ele oferece holocaustos, sendo que ele não podia oferecer. Quem tinha que oferecer era Samuel. Ele não tinha autoridade espiritual para isso. Mas ele quis o quê? Forçado pelas circunstâncias. De que valeu esses holocaustos? Bom, valeu ele perder o reino dele, né? A desobediência, a falta de fé.
Então, isso tudo me fez meditar. Eu falei, Senhor, eu quero te oferecer os meus holocaustos. No caso, o sacrifício sou eu. Sacrifício sou eu. Porque nós agora, nós somos, né? Nós nos dedicamos ao altar do Senhor agora. Nós nos colocamos. Então, vamos aprender com as pessoas que erraram para a gente não fazer. Para a gente não ter a mesma motivação. Para a gente viver pela fé. Amém? Esse é um dos pontos. No outro ponto, é 1 Samuel 15, já é uma outra guerra, né? 1 Samuel 15, versículo 9, primeiro. Que já era uma guerra contra os amalequitas, né? Amaleque. E ele teve uma ordenança. O Senhor deu uma ordem, que aos nossos olhos, às vezes, é até difícil de entender. Mas tinha que obedecer. Ele não podia levar nada, tinha que destruir tudo. E o que aconteceu? E Saul e o povo pouparam Agag. Aqui, né? Vamos ver aqui o versículo anterior. No versículo 8. Tomou vivo Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul, por que não destruiu o rei? Destruiu todo mundo. E Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, toda coisa vil e desprezível destruíram. Depois eu quero ler o 15, de novo. Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Ah, como eu sou bonzinho. 21, né? Depois o 21. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor do designado à destruição, para oferecer ao Senhor. Olha só, ele está sempre falando, é para oferecer ao Senhor. Eu tomei um bom e melhor para oferecer ao Senhor. E a ordem era destruir tudo. Tadinho dos animais. Lê que não gosta disso. Porém, Samuel disse, tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? O que adianta você fazer do seu jeito? O que adianta a gente fazer do nosso jeito, se a gente está contra a palavra de Deus? Ele parecia uma coisa boa, gente. Ele pegou o do melhor. Em outros povos, o Senhor falava, não, pode trazer o ouro, a prata e tal. Mas nesse específico tinha uma razão. Ele não obedeceu. O que adianta fazer aparentemente uma coisa boa? Aí ele diz, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. 23, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria, e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. 24. Então disse Saul a Samuel, pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Meus irmãos, quando nós oferecermos alguma coisa ao Senhor, não pode ser com medo de ninguém. Não pode ser com medo das circunstâncias. Não pode ser com falta de fé. Nós precisamos de fé. É pela fé. Ele, ali, no último minuto, eu falo, no último minuto do segundo tempo, né? Samuel chegou, ele falou, em 7 dias eu vou estar aí. No último minuto do segundo, ele chegou. Ele chegou dentro dos 7 dias. Mas ele pressionado, por causa do povo. Meus irmãos, que nós possamos nos libertar dessas cadeias. De ter medo, de fazer a coisa por medo, ou de oferecer algo que o Senhor não quer, não se agrada. Então, isso tudo está ensinando a gente. Então, o primeiro ponto que a gente viu, que tipo de oferta estamos oferecendo ao Senhor, né? É o melhor das minhas primícias? E o Senhor fala com Caim e tudo. Lembrar do irmão. Agora a gente vai ver aqui. Como eu posso agradar ao Senhor ao oferecer o que tenho para dar? Eu falei assim, eu escrevi, não se trata de quantidade, mas de qualidade. Não, mas eu não tenho, então eu não vou levar. Não, traz o que você tiver. Hoje em dia, andar com dinheiro, assim, uma oferta aqui, com dinheiro papel, eu fico, gente, não tem mais papel está indo para o digital demais, né? E a gente, não, às vezes, não tem, mas o que você puder oferecer, ofereça de todo o seu coração. Ofereça
com alegria, como a gente fala aqui, né? Trazei com alegria, porque Deus ama quem dá com alegria. A viúva pobre é um exemplo desse, né? Todo mundo ali só estava olhando o dinheiro que os fariseus estavam, de repente, sem querer, querendo, oferecendo, mostrando, né? Olha como eu sou bom, olha como eu dou. E Jesus, quem olhou? A oferta da viúva pobre. Essa ela falou, foi ela quem mais deu, porque ela deu tudo o que ela tinha, ou seja, a fé. Volta a fé. O que está acontecendo com a gente? A gente está se perdendo a fé? As pressões de fora estão nos fazendo perder a fé. Ai, meu Deus, eu tenho que não sei o quê. Eu tenho... 1000 coisas vêm à nossa mente, querendo roubar a nossa fé. Meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não dá para viver. Não dá. A gente tem que ser movido pela fé. A gente tem que estar em intimidade com o Senhor para que essa fé ela seja como um mecanismo que acontece. Amém? Então, nós temos que ter alegria a ofertar, mesmo que seja com sacrifício. Eu acredito que aquela viúva pobre, mesmo que ela tenha tido alegria ao dar, ela ofereceu um sacrifício. Imagina você pegar tudo que você tem e dar. Às vezes fica até difícil de imaginar, né? Mas ela dar é uma libertação. Dar é uma libertação. Eu me lembro que, quando a gente estava com a igreja aqui embaixo, e o pastor fazia reunião até no corredor por causa da obra, e ele falava assim, não, eu quero que Deus abençoe vocês, que vocês sejam muito prósperos, que vocês tenham bons empregos. E ele falava uma palavra assim de bênção. E eu falava assim, ai, Jesus, eu não quero ser rica, não. Eu não quero ser rica, não, porque eu não quero me afastar de ti. Com medo de me afastar do Senhor. Gente, que burrice. Eu desperdiçar a bênção do pastor, um profeta de Deus, e eu fiquei ali pensando comigo. Aí eu falei, ai, não, Senhor, eu não quero ter muito dinheiro, não, porque eu tenho medo de ficar, né? O medo aí, ó, o medo. Aí, do meu coração ficar longe de ti, ficar soberbo, enfim. Aí, teve uma ocasião, uma situação que a gente teve uma melhora na nossa vida e tal. E eu comecei a ter, assim, eu comecei a melhorar. E a palavra dele aconteceu, se confirmou que é um profeta. E aconteceu que surgiram várias pessoas necessitadas. Parecia que eu não estava vendo nenhuma delas, mas, de repente... Aí eu falei assim, eu fui ligar. Gente, chegava assim, ai, pastora, uma pessoa de fora, olha, estão para cortar minha luz, não sei o quê. Eu falei, não, peraí, pá, eu oferecia. Aí eu comecei a ficar tão feliz de dar aqui, ali, acolá. Falei, peraí, vamos parar um pouquinho, senão daqui a pouquinho. Eu fiquei tão feliz de dar que eu entendi que a gente ganha para dar. A gente recebe a bênção do Senhor para passar adiante. Mas foi uma alegria. Eu falei, gente, o crente é muito doido mesmo, né? O crente perde para ganhar, se humilha para ser exaltado. E quando dá com alegria, gente, foi uma alegria do Espírito mesmo. Aí o Senhor me falou, não, eu estou te mostrando que você pode ser próspera. Porque eu estava com medo, né? Medo, de repente, do meu coração desviar, de ficar distante do Senhor. Mas a verdade é que a gente recebe, meus irmãos, é para dar. Não é para amontoar. Não ajunteis tesouros na terra, né? Que a traça, corrói e tal, mas nos céus. O que é juntar tesouro no céu? São bênçãos, são bênçãos que você dá para uma pessoa, você está juntando tesouros no céu. Né? Quando você abençoa alguém com alegria, não teve peso, não teve aquela... Ai, que saco, que chato, eu vou ter que dar. Não, foi tão espontâneo. E eu fiquei assim, falei, realmente, eu quero essa benção. Aí eu tomei posse. Por quê? Porque a gente, na verdade, a gente tem que sondar nosso coração. Em Provérbios 23, 26, fala assim, pode botar ali? Provérbios 23, 26. Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos se agradem dos meus caminhos. Aleluia! O que o Senhor quer? Tudo. Ele quer o coração. Quando nós damos o nosso coração a Ele, eu estou dando tudo, todo o meu ser.
Amém? Então, Ele quer só tudo, gente. Ele quer você por inteiro. Não quer você dividido, não quer um pedacinho só. Ele quer inteiro, né? E em Mateus 6, 19 a 21, como a gente leu ali, como a gente falou. Mateus 6, 19 a 21. Eu, contudo, vos afirmo que nem... Não, peraí. 19, é isso mesmo. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam. Até o 21. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. É isso que nós temos que estar atentos. Ali fala traça e coisa, mas alguém pode também online lá digitar alguma coisa, acabou seu dinheiro todo lá no banco digital. Fazendo uma modernidade agora, né? A gente não tem mais uma coisa que traça, corrói, mas o dinheiro pode ser roubado. Então, o principal é não botar o foco nisso. Aonde está o teu tesouro, ali estará também o teu coração. E aonde está o meu tesouro? Aonde está o teu tesouro? A gente tem que fazer essa pergunta todo dia, porque se a gente ficar preocupado em dar, e dar de maneira errada, a gente tem que estar fazendo um autoexame mesmo, de consciência, dizer, Senhor, onde é que está o meu coração? Amém? E outro ponto também que a gente precisa ver é que qual é a moeda usada nessa oferta, nesse dar, né, que custa muito mais do que o dinheiro? É o nosso tempo. É o nosso tempo. Nosso tempo é uma moeda forte. Nós estamos gastando tempo em quê? Né? Em que a gente está gastando tempo? Então, nós temos que buscar uma prioridade, o reino de Deus em primeiro lugar. Quando nós nos dedicamos, como a pastora Débora falou hoje, ouvir, ver, sentir, né, agir, né? Quando a gente busca o Senhor, a gente está dando prioridade. A gente está acumulando tesouros nos céus. A gente está, como o Luca, nosso irmão ali na escola dominical, falou, nós precisamos voltar a meditar na palavra, a decorar a palavra. Gente, nós precisamos. Precisamos voltar a ler. Se você tiver papel, lê. Se você gosta do online, leia. Comece a buscar o Senhor. Eu não tenho tempo. Gente, tempo a gente tem. É a prioridade que a gente faz. Não é verdade? Eu não tenho tempo, mas eu posso trabalhar, eu posso estudar, eu posso não sei o quê, eu posso fazer a minha ginástica. Então, a gente tem tempo. É só uma questão de organizar esse tempo. Amém? E aí a gente vai... Qual é o nosso fundamento, né? Onde estamos fundamentados? Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do 10 ao 15. 3, 10 ao 15. Então, vamos ver onde nós temos que estar fundamentados. O 10 fala assim, segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia, com letra maiúscula, porque ali está tudo em maiúsculo, né? Na Bíblia normal tem um dia bem grande, assim, D com letra maiúscula, grande dia, né? A demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia como que através do fogo. Então, ali fala de como é que está... Primeiro, o fundamento. Eu estou fundamentada onde? Em Cristo. A minha base é Cristo, não é outra base. Porque se tem outra base, vai queimar e vai voar o feno, a palha. E se a pessoa não está em Cristo, se ela não é nova criatura, nem salva ela é. Porque tem que estar em Cristo. Aquele que está em Cristo, né, nova criatura é.
Amém? Então, nós precisamos ver que tipo de coisa eu estou fazendo aqui, para que quando eu chegue diante do Senhor, ali, né? E o Senhor vai me dar o galardão, que tipo de galardão eu vou receber? Aí você pode dizer, mas você está interessado em ganhar uma coisa cheia de pedrinhas? Não para aparecer, mas para obedecer. Eu quero obedecer aqui. É aqui que eu trabalho para o Senhor, para receber o galardão lá. Amém? Eu fico imaginando essas famílias desses cristãos perseguidos. Eu fico imaginando esses homens que não negaram a sua fé diante de uma coisa horrível. Eu não sei nem, eu não posso nem imaginar, né? Porque a gente não passando, mas eu fico assim, falei, meu Deus, ele chega lá, nega Jesus, não nego, e morre. Gente, que coroa cravejada de brilhantes esses irmãos nossos não vão ter. Que lugar ali, mas a gente não vai ter briga, não vai ter disputa, não vai ter raiva, não vai ter inveja lá no céu. Mas eu preciso trabalhar aqui. Eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça, para que quando eu chegar lá, eu receba o meu galardão. Sabe, a gente quer muito subir, ser salvo, glória a Deus. Mas a gente não pode pensar só na salvação, amém? A gente tem que pensar no trabalho dia a dia. O que Deus está mandando eu fazer. Isso me toca muito, sabe? Eu estou correndo tanto aqui que eu não estou tendo tempo para fazer o que Deus mandou eu fazer. Meus irmãos, isso é muito sério. Eu vou contar uma coisa que às vezes a gente ria lá em casa. Com a minha mãe, né? A minha mãe foi batizada com o Espírito Santo. E ela e uma irmã da igreja, na época uma igreja muito cheia de poder de Deus, uma benção. E ela falou, eu quero só chegar no céu, eu posso ficar atrás da porta da cozinha do céu, que eu estou feliz, só de ter chegado lá. Vai cantar aquele, foi graça, né? Mas a gente ria e tudo, né? Claro, chegar no céu, nossa, uma grande bênção, mas é muito mais que isso, meus irmãos. Se o Senhor me quer reinando com Ele, governando cidades, a Rejane depois pode dar um estudo sobre isso. Eu tenho que estar preparada aqui. Eu tenho que abrir mão aqui. Eu tenho que dar aqui. Eu tenho que saber como ofertar aqui. Que tipo de... Estou com medo, estou com isso, estou com... É aqui. O nosso caminhar aqui vai determinar o meu galardão lá. Não por competição. Porque nós vamos ser um só corpo louvando ao Senhor. Mas eu não quero desobedecer Ele. Eu não quero, como Caim, ficar chateada porque ele não acertou. Depois Caim mata Abel. Não li todo o texto, mas depois mata Abel. Ele não obedeceu ao Senhor. Ele ouviu a voz de Deus, ele não obedeceu. Não, eu quero obedecer ao Senhor. Aquilo que Ele está me chamando para obedecer. Então, sabe, nós precisamos entender a profundidade do dar. E ainda que seja pequenininho, meus irmãos, não importa. Com o seu coração disposto a abençoar. Às vezes é um tempo que você se dedica a uma pessoa. Não estou falando que é uma moeda forte, é o tempo. Principalmente no tempo que nós estamos vivendo. Tudo muita correria. Então, vamos estar ouvindo a voz de Deus. E agora, para terminar, quem é que deu a melhor oferta de todas? Essa pergunta é fácil, né? Acho que até as crianças da escola dominical sabem. João 3,16. Vou ler ali. A melhor e maior oferta de todas. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E em Filipenses 2, de 5 a 11, posso ler ali também? Que ele fala assim, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Gente, pode continuar. Pelo que também o Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Aleluia! 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra.
E o 11, finalmente. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Gente, esse texto também, esse é um dos imperativos. Tende em vós, né? Assim, se der, você tem. Não, tende em vós. É uma coisa assim, é um clamor, né? O Espírito Santo está clamando aqui. E a gente precisa entender que a gente precisa ter esse sentimento, como está lá escrito, né? A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O 7. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. Sabe, ele foi a maior oferta de todas, Jesus. Porque o Senhor, o Deus Pai, nos deu o seu Filho, mas o Filho aceitou. Ali no Getsemane, né, quem foi já em Israel, é um pequeno jardim assim, que a gente passa ali, chorando. Aqui o Senhor se sacrificou, né? Se possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ele se ofereceu ali. Depois ele entregou a carne. Gente, é a maior oferta de todas. Diante da maior oferta de todas, nós não vamos nos ofertar, em primeiro lugar, a Deus, e ofertar aquilo que o Senhor está nos incomodando a ofertar. Amém? Eu não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de tantas outras coisas. De tempo, de dedicação. A Cláudia ofereceu ali, né, o tempo dela para... Tem que gastar tempo. Precisamos gastar tempo. Para restaurar uma família, precisa gastar tempo. Precisa buscar o Senhor. Então, é essa palavra que eu queria deixar. Vamos estar prestando atenção nesses exemplos bíblicos, porque a Bíblia é bom por isso, né? Ela mostra a situação, mostra o ser humano, a falha do ser humano, mas nós estamos aqui para aprender, meus irmãos. Que nós possamos ser obedientes. Quando Ele falar, vai, a gente vai. Quando Ele falar, dá, a gente dá, sem medo. Que a gente tenha fé. Eu acho que o principal é a gente ter fé para viver o sobrenatural de Deus. Glórias ao Senhor por isso. Vamos ficar em pé e vamos agora estar entregando esse culto ao Senhor, orando, pedindo ao louvor aqui que nos abençoe. Aleluia, Jesus. Oh, Pai, a maior oferta, a melhor oferta és Tu, Senhor. O Senhor não poupou o seu próprio Filho. Aleluia, Jesus. E o seu Filho, Senhor, Tu, Jesus, se entregou por nós. Nós nem podemos imaginar a profundidade disso. Somente a Tua graça. Só pela Tua graça mesmo. E nós fomos salvos pela Tua graça, Senhor, mediante a fé. Oh, Deus, não foi por obras, para que ninguém se glorie. Foi pela Tua graça, mediante a fé. Oh, Pai, ajuda-nos, Senhor, a ouvir a Tua voz. Ajuda-nos a aprendermos, Pai. Aprendermos como devemos ofertar o melhor das nossas primícias. A gordura daquele animal ali também representava uma prosperidade, alguma coisa de muito valor. Ajuda-nos, Pai. Não deixa a gente ter essa visão humana tão limitada, Senhor, porque o diabo quer só roubar a nossa fé. Mas nós declaramos, Pai, em nome de Jesus, que nós vamos nos entregar a Ti, para a honra e glória do Teu nome. Aleluia. Amém, Jesus. Amém. Glória a Ti, Jesus. Amém. Amém.